Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Meu nome é Carlos, aqui do canal Azeite Dourado. Mais um vídeo aqui, né, para o canal, para acrescentar mais um vidinho aqui para o canal. E eu quero pedir a você que quer realmente aprender a palavra do Senhor, que entre nesse canal aqui, dê like nos vídeos, né, e se inscreva. E tem muitas coisas, conteúdo bons aqui, né, embora muitas vezes dá a impressão que é uma palavra de afronta, né? Na realidade é a verdade, é a única palavra, a única verdade que existe, né? Que é a palavra de Deus, tá bom? E tudo isso está aqui nesse canal. Se você quiser, tem bastante temas aqui para você aprender, tá bom? Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre se é Israel ou a igreja, né? O que você acha? A gente é o Israel de Deus ou a igreja de Deus? Porque na realidade muitos irmãos do sistema religioso evangélico dizem que a igreja não é o Israel de Deus, que a igreja é uma coisa e o Israel é outra coisa, né? Por não conhecer as escrituras. Então eu fiz uns rascunhozinhos aqui para mim não me perder no vídeo. Então vou ler aqui para os irmãos e vou dar sequência no vídeo, tá bom? Vamos lá. Para aqueles que dizem que a igreja não é o Israel de Deus, eu vou fazer umas perguntas para você, tá bom? Principalmente os pré-tribulacionistas, né? E a maioria, uma boa parte das igrejas aí, eu sei que eles ensinam que a igreja é uma coisa à parte, é a noiva de Cristo, que Deus vai levar ela para o céu, né? E vai ressuscitar antes da grande tribulação, né? Heresia pura, né, irmão? Eu estou dando uma introduçãozinha aqui porque é assim que acontece mesmo. Muitas igrejas aí, irmãos, estão dormindo nas heresias, né? Dizendo que Israel é uma coisa e a igreja é outra. Não, o Israel de Deus é a igreja, né? Formadas por judeus e gentios, né? Que creem no Senhor Jesus. Então, esse é o Israel de Deus, né? As duas casas de Israel, que vão se tornar em um só corpo. É esse que funciona, é esse que é a palavra de Deus. Não é que a igreja é a parte não, mas vamos lá. Para você que acredita que a igreja é uma coisa e Israel é outra, né? Que nós não somos Israel de Deus. Vamos lá. Se a igreja não é o Israel de Deus, por que a nova aliança foi anunciada apenas para as duas casas de Israel? Isso está lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, e também em Hebreus 8, do 8 a 11. Como você explica uma nova aliança anunciada apenas para Israel? E é a igreja. Onde entra a igreja nessa história? Se a nova aliança foi feita apenas para as duas casas de Israel, né? Jeremias 31, do 31 ao 34, e Hebreus 8, do 8 a 11. Vamos ler lá para a gente ver o que está. Procurar aqui. Vamos ver lá o que está escrito lá. Jeremias 31, do 31 ao 33. Vamos ler. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que vos tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo aqui, para as duas casas de Israel, aqui, com a casa de Israel e com a casa de Judá, tá vendo aqui? Firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, você percebe que ele está falando que ele ia fazer uma nova aliança para a casa de Israel e para a casa de Judá. É a nova aliança da igreja? Se a igreja é uma coisa à parte, então deveria estar escrito aqui que a nova aliança, ele ia fazer uma nova aliança com a igreja e não com a casa de Israel, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então aqui você já começa a perceber, a igreja é o Israel de Deus, a união das duas casas, entendeu? Vamos lá, Hebreus 8, para não dizer que é só na velha aliança, né? Vamos lá, Hebreus 8, do 8 ao 10, E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo aí, A casa de Israel é com a casa de Judá, não é com a igreja.
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu vos tomei pela mão para vos conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Está vendo? A nova aliança foi anunciada para a casa de Israel, né? Não foi anunciada para a igreja, né? Tanto na velha aliança como na nova, né? Eu não sei como é que esses líderes religiosos evangélicos eles conseguem separar a igreja de Israel. Não dá para entender, se a Bíblia não separa, né? Vamos lá. Vamos ver mais aqui. Ó, mais outro, ó. Se a igreja gentílica não é Israel, né? A igreja gentílica, eu falo que eles dizem que a igreja é separada do Israel, né? Se a igreja gentílica não é Israel, por que então o apóstolo Paulo disse em Efésios 2, do 11 ao 12, que nós éramos gentios, mas agora em Cristo somos parte da família de Deus e da comunidade de Israel? Comunidade de Israel, irmãos. Como é que pode a igreja ser uma coisa e Israel ser outra? Vamos lá, mais um pouco aqui, ó. Se a igreja gentílica não é Israel, por que o apóstolo Paulo disse em Efésios 2, 13 até o 17, que Cristo uniu na cruz judeus e gentios, formando deles um só homem e um só corpo? Ele juntou eles e jogou para lá, e a igreja fica fora. Então a igreja está fora da Bíblia, porque na Bíblia eles não mencionam a igreja, eles mencionam a Israel de Deus. Vamos lá, ler esse versículo aqui, ó. Efésios 2, do 11 ao 12, e Efésios 2, do 13 ao 17. Vamos lá. Efésios 2, do 11 ao 12. Ó. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Está vendo aqui? Ó, comunidade de Israel. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. Agora Efésios 13 até o 17, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio da inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Tá vendo aí, irmãos? Então você pode ver que a igreja, irmão, é o Israel de Deus. Não tem nenhuma parte aqui que a Bíblia trata ele separado do Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus, só ora pelas duas casas de Israel, né? Isso é promessa de Deus, é propósito de Deus, aliás, desde a criação, né? É propósito de Deus de formar um único povo para Ele. O Israel da carne, que são os herdeiros da carne, rejeitaram, né? Só que Deus deu de carta de divórcio para eles, e através de Efraim, né? Deus, que foi o Jeroboão era de Efraim, que ficou com as 10 tribos, né? E Judá e Benjamim ficaram com as duas, que é o reino do sul. Então as 10 tribos de Jeroboão, foi Deus, ó, quando a Síria invadiu Israel lá, a Síria espalhou, misturou o povo de Israel com as nações, né? Deus fez isso, né? Está escrito lá no livro de Reis, Deus que fez isso, foi o Senhor que fez isso. Então Deus separou, no que ele espalhou o povo, Deus semeou esse povo nas nações. Então nós que éramos gentios, vamos entrar, né, e ser enxertados na comunidade de Israel. Então nós que somos igreja, nós somos enxertados, nós éramos jambuzeiros, nós somos enxertados na verdadeira oliveira, né? Então nós somos o Israel de Deus, nós não somos, a igreja não é uma coisa à parte, a igreja é o Israel de Deus, entendeu? Vamos lá. Se a igreja não é o Israel de Deus, por que então o apóstolo Paulo disse em Efésios 3, 6
que nós gentios somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo que os judeus e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Logo, Paulo não está se referindo a judeus do judaísmo, né? Não é esses judeus do judaísmo que Paulo está se referindo, mas sim a casa de Judá, que crerem em Jesus, e juntamente com os gentios formam as duas casas de Israel espiritual, né? Que é a igreja. As duas casas de Israel espiritual é a igreja, que vai se formar um único corpo, né? Que é o corpo de Cristo, né? Já está formado espiritualmente, mas vai se concretizar na volta do Senhor, na volta, na ressurreição dos mortos. Vai se concretizar esse único corpo, formado por gentios e judeus, né? Formando o Israel do Senhor, entendeu? A igreja de Deus, lógico, mas a Bíblia ela trata como Israel. Só a palavra igreja só aparece no Novo Testamento em algumas partes, né? Porque igreja e a congregação, né? Quando se fala em congregação, reunião, né? Assembleias, né? Então é igreja. Então, na realidade, nós somos o Israel de Deus, entendeu? Vamos ver lá. Efésios 3:6, que eu acabei de ler agora, né? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, tá vendo aí? Nós somos co-herdeiros com os judeus, entendeu? Nós somos co-herdeiros com os judeus por meio do Evangelho. Nós tornamos o Evangelho o Israel de Deus espiritual, entendeu? Que não são descendentes da carne, né? Que aqueles judeus que estão lá, que estão negando a Cristo até hoje, eles são descendentes da carne, né? Descendentes de Abraão da carne. A gente é o descendente espiritual, aquele que crê em Jesus, independente da sua raça, de onde você nasceu, entendeu? Vamos lá. Se a igreja gentílica não é Israel, por que o apóstolo Paulo disse em Romanos 9 que os vasos de misericórdia foram escolhidos dentre os judeus e também dentre os gentios? E para provar que os gentios eram também vasos de misericórdia, ele fez uso de um texto de Oséias, que fora escrito para a casa de Israel, 10 tribos. 10 tribos rejeitadas. Vamos lá, Romanos 9:23, ó. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, tá vendo aí, ó, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo. Não era meu povo por quê? Porque Deus tinha rejeitado, Deus tinha dado carta de divórcio, então deixou de ser povo de Deus, só que vai voltar a ser agora através de Cristo, vai unir, entendeu? E amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, que Deus disse isso, né, lá em Oséias, lá em Jeremias, que vós não sois meu povo, rebelde por causa dos seus pecados, eu te dei carta de divórcio, né? Então, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós, né, Deus uniu nós, né, na cruz, Ele uniu as duas casas de Israel, embora não se concretizou ainda, só na ressurreição, mas espiritualmente nós já uniu. Então nós somos Israel de Deus, não tem esse negócio de igreja ser uma coisa e Israel ser outra, né? Deus, Jesus, Ele só tem um corpo, né? Não um homem com 3 corpos e uma cabeça, não. Jesus, Ele é a cabeça de um corpo formado por vários membros. Cada pessoa é um tijolinho que forma esse corpo, esse santuário de Deus que somos nós. Então é formado por um corpo, não tem vários corpos. Então tanto o judeu como o gentil, como qualquer uma que recebeu Jesus, que é um eleito, forma o Israel de Deus, que é a igreja, né? A igreja que a gente conhece hoje, na realidade, ela é o Israel de Deus, entendeu? Israel, na realidade, tem a ver com gentios, né? Então, depois eu vou fazer, aliás, tem no meu canal já, estudo aí falando das duas casas de Israel, aí mostra lá, né, a bênção de Jacó sobre os filhos de José, Manassés e Efraim, né? Você vai ver ali a promessa que Jacó fez, né,
Deus, através de Jacó, fez sobre Efraim, que Efraim seria multidões de nações, né? E reinaria. Está lá em Gênesis 48, você lê lá, apesar que tem aqui no canal, se tem canal, tem vídeo aqui sobre as duas casas de Israel. Aí você vai entender, né, o propósito de Deus sobre as duas casas. O propósito de Deus que já sabia que ia dividir, né, Deus já sabia que Deus ia dividir as 12 tribos em duas partes, 10 para um lado e 2 para outro. A parte que ficou com Efraim, que é o Jeroboão, né, foi a parte que Deus dividiu primeiro. Depois foi no ano 70 Deus deu carta de divórcio também para Judá, né? Mas começou com Efraim. Então você vai ver que tudo tem um propósito desde lá do Gênesis, mano. Não é coisa nova. O propósito de Deus de transformar as duas casas de Israel num só povo, que é a igreja, tá bom? O Israel de Deus. Então vamos lá. Se a igreja gentílica não é Israel, por que o apóstolo Paulo em Gálatas 4 disse que os filhos naturais de Abraão e Sara, que não creram em Jesus, são chamados de ismaelitas, filhos de Agar? E nós, a igreja, formados por judeus e gentios que cremos em seu Jesus, somos filhos da promessa, semelhantes a Isaac, cuja nossa mãe é Sara e a nova Jerusalém do alto. Não obstante, Paulo ainda fez uso de um texto de Isaías escrito para a casa de Israel, 10 tribos, e aplicou mais uma vez para a igreja. Está vendo? O apóstolo Paulo usou um texto de Isaías, né? O apóstolo Paulo usou um texto de Isaías. Cadê aqui? O apóstolo Paulo usou um texto de Isaías para nos mostrar, né, falar sobre a igreja. Se a igreja é uma coisa e Israel é outra coisa, por que o apóstolo Paulo pegou o texto de Isaías que está falando sobre as 10 tribos, né, sobre a casa de Israel, e jogando para falar da igreja? Ó, aqui, ó, Gálatas 4, 2, 6, ó. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não destes à luz, exulta-te e clama tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Olha o texto que Isaías usou aqui, ó, Isaías 54, 1, ó. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então aqui, ó, você pode ver que o texto que ele escreveu em Gálatas, ele tirou aqui, ó, de Isaías 54, 1. Não foi uma revelação especial que Paulo teve. Ele tirou daqui, ó, pode ver que é o mesmo texto. Se você ler Gálatas 4, 26, 27, você vai ver que é o mesmo texto escrito em Isaías 54, 1, né? Então, você percebe que o apóstolo Paulo usou um texto de Isaías que estava falando das duas casas de Israel para se referir à igreja. Você vê que a igreja ela é o Israel de Deus. Aqui no caso aqui, mais são os filhos da solitária do que das que é casada. Por quê? Porque as 10 tribos são as que são a solitária, porque Deus rejeitou eles. A tribo de Judá, né, que é a casa de Judá, né, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, que fazia parte do Reino do Sul, a casa de Judá, até aquele momento Deus não tinha rejeitado, porque Jesus já nasceu de Judá. Então Deus não rejeitou, Deus rejeitou só as 10 tribos primeiro. As duas tribos, né, que formam a casa do Reino do Sul, que é as duas casas de Israel, a casa de Judá, Deus só iria dar carta de divórcio para Judá no ano 70. Né, quando destruírem o templo e acabar com todo o sacrifício, com todas aquelas coisas que eles iam fazer, Deus também ia estar mostrando para Israel, para Judá, que ele também estaria, depois do ministério do Messias, né, de Jesus, ele estaria se divorciando também da casa de Judá. Só que agora ele está unindo eles, né, em um só corpo, formando a igreja, formando Israel de Deus. Então nós somos, irmão, Israel de Deus, não é um povo à parte. Nós somos o Israel de Deus, não aqueles judaísmos messiânicos que estão lá, aqueles judeus da carne que negam Jesus até hoje, né? Os israelitas que vivem lá, que negam Jesus até hoje. Não é aqueles que estão se referindo, mas é o Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual de Deus,
vai se tornar um único povo, né? Não é agora, por enquanto ainda tá brigando, um monte de religiões, até entre nós mesmos a gente briga. Você pode ver, cada dia abre uma igrejinha pequenininha aqui num canto, né? Se está abrindo igrejinha, uma vez um pastor falou para mim, que legal, tá abrindo mais igreja do que boteca, é melhor, né? Aí eu falei, será que é melhor mesmo? Se está abrindo um monte porque está dividido, né? Cada um tem né? Não está de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, não serve um monte, basta só uma, né? E só existe uma igreja do Senhor, né? Então, até hoje está dividido, até nós aqui está dividido. Então, quanto mais o povo judeu, né? Estão tudo dividido. Mas Deus já fez na cruz, né? Um povo espiritual, que somos nós os que cremos, mas vai formar fisicamente esse povo único, né? Quando Jesus voltar. Mas nós somos Israel de Deus, Deus não tem dois povos, entendeu? Vamos lá. Será que Paulo se confundiu quando ele pegou um texto de Isaías para falar sobre a igreja? Ou não seria a mente de muitos evangélicos que estaria cauterizada devido às falsas doutrinas e o leite adulterado, né? Então, tem que tomar cuidado, irmãos. A igreja não é uma coisa à parte. Nós somos Israel de Deus. Não tem igreja uma coisa, Israel outra. Muitos líderes, irmão, eu vejo aqui no YouTube, muitos líderes aí que tem mais de 8 milhões de inscritos aí, ó, falando que a igreja é uma coisa e que Israel é outra. Que Deus vai vir, vai tirar a igreja da terra e vai derramar a ira sobre Israel. Isso é mentira, não está escrito na Bíblia isso. E como é que essas pessoas, estudadas, irmão, estudadas, sabe que eu fico aqui vendo, meu? Eu dou risada, meu. Pessoa estudada, não é pessoa leiga. Pessoas que estudam, faz teologia, faz um monte de coisa e tá falando essas heresias, essas besteiras. Leite adulterado. Além de ensinar o povo só com leitinho, né? Tá certo que no leitinho também tem salvação, no leitinho tem edificação, no leitinho tem eternidade, né? No leitinho tem vida com Deus, no leitinho tem um monte de coisa. Mas não podemos ficar só no leite, irmão. Nós temos que tomar um alimento sólido, é o que a palavra de Deus diz. Meu povo pereceu porque não faltou-lhe conhecimento. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus, meu. Não adianta ficar estudando o que as faculdades de teologia ensinam, porque as faculdades estão tudo alinhadas com esse sistema, estão ensinando heresia para o povo. O povo está aprendendo coisas heréticas, está procurando revelação de Deus nos livros. O que mais esse povo que faz faculdade tem é livro. Publica livro, a maioria desses líderes, a maioria. Pode procurar no YouTube para você ver, esses líderes aí, grandes líderes de igreja, eles têm livros que eles publicaram, né? Então muitas vezes você vem com uma palavra dessa aqui para confrontar eles não aceitam. Por quê? Porque já escreveram um monte de livro, já venderam, já ganharam dinheiro com a palavra de Deus, coisa que Deus não aceita. A palavra de Deus você recebe de graça, tem que dar de graça, não pode cobrar. E eles fazem livro para tentar ensinar a palavra de Deus, né? Isso não é, Deus não concorda com isso. Se você quiser fazer livro, faça e doe de graça para as pessoas. Não pode vender. Deus não quer que a gente venda a palavra. Então, pelo fato de eles vender a palavra, eles não querem voltar atrás. Não, esse povo está errado, não quer dar ouvido, mas vão pagar um preço muito caro por isso, porque estão ensinando o povo errado. Está ensinando errado, irmãos. Líderes, você vê líderes. Eu congreguei muitos anos numa igreja pré-tribulacionista, né? Ainda congrega, ainda porque eu não falei que meu pastor queria sair, né? Então, mas só que eu não estou indo lá, estou indo só às vezes lá porque eu estou fazendo outro trabalho, né? Estou fazendo a obra do Senhor que tem que fazer. Porque lá, irmãos, eles só ensinam coisa errada, irmão. Me perdoa, mas a maioria do que eles ensinam lá é heresia, né? E, né, é só Deus na causa. Então, essas pessoas, eu vejo lá, irmão, pessoas líderes, formadas, que têm faculdade, têm teologia, para ser pastor, para ser evangelista, para ser presbítero, você tem que ter curso de teologia, é norma nas igrejas. E eles ensinam heresia. Não dá para entender isso. Eu fico olhando, você fala, meu Deus do céu, viu? Você vê como a palavra de Deus é tão tremenda, irmão. Deus não revela para qualquer um. Deus pega aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Acorda para a realidade. Pede a direção da palavra e vamos só pela Bíblia. Esquece de teologia. Não que a teologia seja errada. Tem aquelas pessoas que ensinam teologias que não vendem livro. Esses que não vendem livro, pode ter certeza que eles estão ensinando a verdade. Os que vendem livro, não esquece. Vamos lá. Para encerrar, se o evento do arrebatamento e ressurreição da igreja, segundo ensinam a maioria das igrejas aí, né, é um arrebatamento secreto, heresia, a qualquer momento, né, antes da grande tribulação, né, heresia pura.
e o evento da ressurreição de Israel é outro, acontecerá apenas no final da grande tribulação, como diz Jesus em Mateus 24, então por que o apóstolo Paulo mais uma vez fez uso de um evento falado pelos profetas para Israel e aplicou ele para a igreja gentílica? Quando podemos ver abaixo, em 1 Coríntios 15:55, né? 15:55, aqui ó. Vamos ler o que está escrito lá em 1 Coríntios 15:55, vamos lá, ó. Porque é necessário que esse corpo corruptível, que é esse corpo nosso, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, porque a mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Está escrita onde? A Bíblia tem esse negócio aqui. Está escrita. Você tem que ir lá ver onde está escrito, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Isso aqui quem falou aqui foi o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:55, 56. Veja de onde ele tirou isso aqui, ó. Quando ele fala, quando na palavra está escrito assim, ó, segundo diz a palavra, ou segundo diz como está escrito, né, por exemplo, ele está dizendo que ele tirou de algum lugar. De onde ele tirou aqui, ó? Oséias 13:14. Aqui, ó. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Tá vendo? Pode ver que Oséias 13:14 é o mesmo que está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 15:45, 56. Ele usou uma passagem de Oséias, que não existia Jesus ainda, nem tinha nascido, né? Para se referir à igreja no arrebatamento do corpo glorificado. Está mostrando que nós somos um corpo só, irmão. Nós vamos formar um corpo só. Nós somos Israel de Deus. Não existe Israel uma coisa e igreja outra. Nós somos Israel de Deus. Por isso que você se perde nisso daí, separando Israel de igreja. Aí no Apocalipse, chega no capítulo 4 ali, que para de falar da igreja, né? Só começa a falar outras coisas que não cita mais o nome da igreja. Não. Que ali a igreja foi arrebatada. Aí fica dormindo nas heresias, irmão. Acorda, nós somos Israel de Deus. O Apocalipse foi escrito para Israel de Deus, para nós. Entendeu? Para nós entender o Apocalipse. Então não é só até o capítulo 4, não. É muito raro, irmão, é muito raro ver. Eu congreguei quase 20 anos numa igreja, né, pré-tribulacionista, evangélica, e o máximo que eu vi chegar até ali em Apocalipse foi o 4, 5, por aí. Dali pra frente você não vê ninguém se atreve a chegar ali. Não, que ali não é pra nós não, que ali é pro judeu. Ué, a Bíblia que não é pra nós, nunca vi. Então, irmãos, acorde, irmão, acorde. Não fica nessa de querer buscar revelação em livro. Esses líderes que estão ensinando aí, escola dominical, é um monte de coisa, irmão. Questiona eles, irmão. O texto que eles ensinaram está na Bíblia, irmão, porque não está. Jesus voltando da tribulação não está na Bíblia. Não é bíblico, né? É heresia, né? Tem um monte de coisa, irmão. Não vou ficar citando aqui porque eu já citei em outros vídeos. É só ver outros vídeos meus que vocês vão entender o que eu estou falando. Então acorde, irmão, acorde. Está na escola dominical? Questiona o líder, meu. Fala, pô, mas isso aqui não está na palavra. Ele vai ter que te explicar, não está ensinando. O episcopo, né, que é o bispo, né, o líder, ele tem que estar apto a ensinar o que diz a palavra. Não pode ensinar heresia. Ou será mesmo que o apóstolo Paulo errou? Né? Será que ele errou de novo? Em pegar um livro, uma passagem que era para Israel e jogar para a igreja, se a igreja não é Israel? Ou será, né? Ou não seria a mente e os olhos de muitos evangelhos que estão travados? Pare para pensar. Deus te deu uma mente para você pensar, né? Deus te deu um bom senso. Analise, medite na palavra. Vai chegar um momento, irmão, muito em breve, quando começar a grande tribulação, irmão, né? Deus vai enviar um espírito de profundo sono em todo mundo, irmão. Aqueles que estão dormindo, que não estão querendo dar ouvido para a palavra de Deus, eles vão acordar sem o azeite, não vão conseguir compreender a palavra e vão aceitar a marca. Toma cuidado, irmão, toma cuidado, aproveita para aprender a palavra. Não pega esse livro simplesmente porque está indo contra aquilo que você acredita
E fala que é uma heresia e larga pra lá, meu. Mas vai ler, lê a palavra, pede discernimento de Deus. Vai comparar as coisas que eu tô falando aqui com o que tá escrito. Tá aí no versículo, eu coloquei tudo direitinho. Tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, dê um like aí no vídeo se você gostou. Se não gostou também, dê assim mesmo, que vai abençoar outras pessoas. Que às vezes você não quer ser abençoado, mas outras pessoas querem, tá bom? Abençoa mais pessoas aí, no nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, eu peço a Deus grandemente, que eu amo meus irmãos evangélicos, tanto da igreja onde eu congreguei, né, ainda congrego ainda, assim como também de outras denominações aí, né? Eu não quero ver os irmãos na perdição. É por isso que eu falo essas palavras. Eu falo até com um tom meio, meio agressivo, né? Meio pesado, mas é por amor aos irmãos, amém? Em nome do Senhor Jesus, abençoe, Deus abençoe a cada dia a vida de vocês e que Deus abra o entendimento de vocês, assim como Ele abriu o meu, né? Um dia que Deus abriu o meu, eu mudei tudo. Mudei tudo aqui. Viu? Então, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E fez um barulho aqui, eu pensei que foi o meu ventilador aqui que deu um barulho aqui. Jesus amado. Então, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus.